Colega, esta é a primeira aula do curso Como usar a HP 12C. Um curso onde serão apresentados e explicados os principais cálculos inerentes às transações imobiliárias, de modo que os corretores de imóveis aprenderão a realizar estes cálculos utilizando as funções de uma calculadora que foi projetada para este tipo de operação. Nesta primeira aula, serão apresentadas as principais teclas da HP 12C, usadas para cálculos financeiros. Será explicada a notação polonesa inversa, que é a forma que esse equipamento realiza essas operações. Assim como será descrito o funcionamento da pilha de memória da HP 12C e como ajustar a exibição das casas decimais. Esta aula ainda explica como realizar as operações aritméticas básicas usando a HP 12C para que seja possível se familiarizar com a sua forma de cálculo. Por fim, serão realizados cálculos de porcentagem e de juros simples. Este é um curso que apresenta uma série de cálculos matemáticos que exige a sua atenção. Vale a pena assistir às aulas mais de uma vez. Como sugestão, refaça os cálculos na sua própria calculadora HP 12C para aumentar a sua assimilação das informações. Boa aula! Este é o curso de Como usar a HP 12C. Você aprenderá as principais fórmulas para cálculos inerentes às transações imobiliárias e como aplicá-los numa calculadora que foi projetada para esse tipo de operação. Este curso abordará o seguinte conteúdo. Serão apresentadas as teclas da HP 12C, as operações aritméticas básicas, será explicada a notação polonesa inversa e como funciona a pilha de memória da HP 12C. Faremos cálculos de porcentagem, você aprenderá a ajustar as casas decimais, a fazer cálculos de juros simples e de juros compostos. Serão abordadas as funções financeiras mais frequentes, como calcular investimento, será explicado o diagrama de fluxo de caixa, faremos cálculos de taxa de juros e de período, cálculo de prestação fixa, cálculo de parcelamento com e sem entrada, cálculo de taxa de juros em parcelamento, serão abordados aspectos do financiamento de imóvel, serão feitas comparações percentuais, cálculos de desconto, veremos os sistemas de amortização, o SAC, sistema de amortização constante, e o PRICE, sistema de prestação constante. Enfim, serão relevantes informações e boas explicações de como fazer os cálculos mais fundamentais na atividade dos corretores de imóveis. A calculadora HP 12C é um equipamento projetado com a finalidade de realizar cálculos financeiros e, por isso, apresenta teclas de funções bem específicas para esse fim. É possível encontrar o modelo Gold, mais tradicional, com as cores preta e dourada, ou ainda outros modelos, como a Prestige, a Platinum e a Platino da série 25 anos. Todos os modelos apresentam os mesmos recursos e funcionalidades, apenas se diferenciando pelas características estéticas. As teclas à direita da HP 12C compõem o teclado numérico e as operações básicas. Perceba que cada tecla apresenta sua função básica em branco e uma outra função em outra cor, neste caso em azul. Mais à frente, veremos algumas dessas funções adicionais. Quase ao centro da HP 12C encontra-se o Enter, a maior tecla do teclado, e à sua esquerda, outras 5 teclas, sendo todas elas teclas de controle que não têm diretamente funções matemáticas, mas que serão largamente utilizadas e veremos como. As teclas localizadas no canto superior esquerdo são as que mais vamos utilizar neste curso. De fato, não necessariamente são as mais utilizadas na HP 12C. Contudo, especificamente neste curso, serão as que mais vamos usar.
Para ligar a HP 12C, basta clicar no botão ON, localizado no canto inferior esquerdo. Este mesmo botão também serve para desligar a calculadora. Antes de fazermos os cálculos, temos que entender como este equipamento funciona, pois a HP 12C opera de forma diferente que as calculadoras convencionais. Numa calculadora tradicional, para fazer o cálculo de 5 mais 4, bastaria teclar o número 5, teclar mais, teclar o número 4 e depois teclar igual. Mas na HP 12C não é assim. A HP 12C não possui a tecla de igualdade. Isso porque essa calculadora trabalha com a lógica RPN, do inglês Reverse Polish Notation, notação polonesa inversa, também conhecida como notação pós-fixada, que consiste nada mais que um sistema lógico para as expressões matemáticas sem o uso de parênteses, com a colocação dos operadores depois dos números. Nesta tabela serão apresentadas algumas comparações entre a notação convencional e a notação polonesa invertida. Uma soma que na notação convencional escrevemos simplesmente A mais B, na notação polonesa invertida escrevemos A, B, mais, como descrito na terceira coluna desta primeira linha da tabela. A escrita é feita na sequência da realização das operações. Veja outro exemplo na segunda linha. Se quiser somar A com B e dividir o resultado por C, então, nessa notação invertida, escrevemos A, B, mais C divide. Num terceiro exemplo, um pouco mais complexo, se quisermos multiplicar A com B e do resultado disso quisermos subtrair o resultado da multiplicação de C com D, e o resultado de tudo isso dividir pelo resultado da multiplicação de E com F, a notação em RPN, apresentada na terceira coluna, se torna bem mais simples do que na notação convencional que está aqui na segunda coluna. A notação RPN segue a ordem dos cálculos. Então, ficaria A, B multiplica e temos um resultado. Daí, C, D multiplica e temos o segundo resultado. Se queremos diminuir um resultado do outro, é só colocar menos e teremos o resultado da linha de cima da equação. Agora fazemos E, F multiplica para termos outro resultado. Depois, divide e teremos o resultado final desejado nessa operação. É mais simples do que parece. Vamos ver como se aplica esse conceito na HP 12C. Para fazer 5 mais 4, teremos que colocar o 5 na memória, depois digitar o 4 e somente depois disso teclar o botão da operação de adição. Então, é importante saber que sempre que tivermos um número no visor e quisermos colocar esse número na memória, para fazermos alguma operação com ele, teclaremos Enter. Isso é muito importante. É a tecla Enter que coloca o número do visor na memória para que somente então possamos digitar outro número. Mais à frente neste curso, veremos outras memórias que a HP 12C tem, mas por enquanto guarde isso. O Enter coloca o número do visor numa das memórias da HP 12C para que possamos fazer cálculos com ele. Então, vamos fazer alguns cálculos simples, apenas para familiarização com este equipamento. Depois disso, percorreremos fórmulas e conceitos sobre matemática financeira utilizando o HP 12C. Faremos 4 cálculos, cada um com uma operação aritmética básica. Começaremos pela soma, ou adição, de 5 mais 4. Depois faremos a subtração de 30 menos 7 e a multiplicação de 25 vezes 3. E, por fim, vamos fazer 10 dividido por 2. Para isso, além dos números, usaremos as teclas de operações aritméticas localizadas na coluna da direita da HP 12C. Para fazer o cálculo de 5 mais 4, basta teclar 5 e teclar Enter para colocar o 5 na memória. Depois teclar 4
E agora continuamos com o 5 na memória e temos o 4 no visor. Basta fazer a operação desejada, teclando mais. E a HP 12C pega o 5 da memória e aplica a operação solicitada com aquilo que está no visor. Então, 5, Enter, 4, mais, é como se faz 5 mais 4. E o resultado, que é 9, aparece no visor. Antes de continuarmos com os cálculos, temos que entender como apagar os números. Se você quiser apagar apenas e tão somente o número do visor, basta teclar CLX, que significa apagar X. CL vem do termo inglês clean, que significa limpar, e X seria o número do visor. Então, clean X, CLX, apaga o número do visor. Importante lembrar que, com isso, são mantidos intactos os números que estiverem na memória da HP 12C. Essa é uma função importante para corrigir algum número que ainda está no visor e que você digitou errado. Se quisermos apagar o número do visor e também os números da memória da HP 12C, usaremos a mesma tecla. Contudo, também usaremos essa tecla F, amarela. Essa é uma tecla de ativação de função. Ela ativa as funções que estão escritas acima das demais teclas. Então, ao teclar F e depois teclar CLX, na verdade, você está realizando a operação escrita em amarelo acima da tecla CLX, que é reg, do inglês registries, ou registradores, que significa memória. Enfim, você está apagando os números da memória da HP 12C. Toda vez que for fazer um novo cálculo, é importante lembrar de apagar a memória da calculadora. Voltando aos cálculos matemáticos básicos, para fazer 30 menos 7, basta teclar 3 e 0 para aparecer 30 no visor, teclar Enter para colocar o número 30 na memória, teclar 7 para aparecer no visor e teclar menos, que é a operação que se deseja fazer. Portanto, 30 menos 7 na HP 12C é 30 Enter 7 menos. Assim que teclar o menos, o resultado já aparecerá no visor, que é 23. Agora acredito que você consiga imaginar como seria fazer 25 vezes 3. É a mesma ideia, só mudamos a operação. Então, 25 vezes 3 na HP 12C é 25 Enter 3 vezes. Para finalizar, vamos fazer uma divisão. Para dividir 10 por 2, basta teclar 1, 0, Enter para termos o 10 na memória. Agora teclamos 2 e dividir. Pronto, 10, Enter, 2, divide, é como se faz 10 dividido por 2 na HP 12C. Vamos fazer somente mais 3 cálculos para fixar bem o conceito operacional e lembrar de algumas regras matemáticas. 60 menos 40 dividido por 5. Vejamos, se você pensou em fazer 60 menos 40, que o resultado é 20, e dividir 20 por 5, que resultaria 4, cuidado! Você cometerá um erro grave matematicamente falando. Lembre-se que sempre são realizados os cálculos de multiplicação e divisão primeiro e depois são calculadas as somas e subtrações. Portanto, nesse primeiro cálculo, resolvemos antes a divisão e depois fazemos a subtração. 40 dividido por 5 resulta 8 e 60 menos 8 resulta 52. No segundo exemplo, temos os parênteses. Então, resolvemos o que estiver dentro dos parênteses primeiro e depois o que estiver fora. Lembrando sempre de manter a mesma sequência de multiplicação e divisão primeiro e depois soma e subtração. Então, aqui sim faremos 60 menos 40, que resulta 20, e dividimos 20 por 5 para chegar ao resultado final de 4. No terceiro exemplo, aparecem os colchetes, que deverão ser resolvidos após os parênteses. Então, aqui faremos 9 menos 5 mais 6, que resulta 10. Depois multiplicamos por 2, que resulta 20, e depois somamos com os 10 fora dos colchetes, e chegamos no resultado final de 30. Vejamos como fazer esses cálculos na HP 12C. Para resolver o primeiro cálculo, basta teclar 60, Enter, 40, Enter, 5,
divide menos. Com isso, a HP12C vai dividir 40 por 5 e o resultado vai subtrair dos 60 que estavam na memória. Vamos entender o que aconteceu passo a passo. A HP12C trabalha com uma pilha de memória, ou seja, sua memória vai empilhando os números que são colocados nela. Ao teclar 60 Enter, colocamos esse número na memória. Como a memória da HP12C funciona como uma pilha, o próximo número que você colocar na memória vai ficar em cima desse primeiro. Então, ao teclar 40 Enter, você coloca esse número na memória em cima do anterior. Como qualquer pilha, para você pegar algo que está embaixo, você tem que tirar o que está em cima. Na memória da HP12C é a mesma coisa. Então, quando você colocar algo no visor e mandar fazer alguma operação matemática, a HP12C vai fazer essa operação usando o que está no visor com aquilo que estiver mais acima nessa pilha de memória, ou seja, o número mais recente colocado na memória. Quando você teclar 5 divide, a HP12C vai pegar o número 40 que estava na memória e vai dividir por 5 e apresentar o resultado no visor, que é 8. Lembrando, os números são colocados na memória quando teclamos Enter. Portanto, esse número 8 apresentado no visor não está na memória, só está no visor. O número 40 que estava na memória já foi usado na operação anterior. O próximo número na pilha de memória é 60. Com o número 60 na memória e o 8 no visor, ao teclarmos menos, a HP12C vai pegar 60 e dele vai subtrair 8. O resultado será apresentado no visor, 52. Com o tempo, você se acostuma com isso e vai perceber a lógica desse processo todo. Mas se quiser, sugiro que antes de dar continuidade, reveja todo esse trecho quantas vezes forem necessárias para entender bem o conceito. O outro cálculo é bem mais simples, porque vamos fazer um cálculo após o outro, usando uma única vez a memória e 2 vezes o visor. Ao teclar 60 Enter, colocamos esse número na memória. Teclamos 40 e deixamos esse número apenas no visor. Quando teclarmos menos, a HP12C vai pegar o número 60 da memória e dele vai subtrair 40 que está no visor, apresentando o resultado que é 20. Ao teclar 5 divide, a calculadora dividirá os 20 por 5 e apresentará no visor o resultado final, 4. Neste outro cálculo, teremos 2 possibilidades de realização na HP12C. A primeira delas é realizar o cálculo na sequência que seria realizado convencionalmente, ou seja, resolvemos o que está dentro dos parênteses, 9 menos 5 mais 6, para depois resolver o que está nos colchetes, o resultado disso multiplicado por 2, para só depois somar os 10. Então, na HP12C, bastaria teclar 9, Enter, 5, menos 6, mais 2, vezes 10, mais, e o resultado 30 aparecerá no visor. Dessa forma, teclamos apenas uma vez o Enter e não aproveitamos o recurso de colocar números em pilha na memória. A outra opção é trabalharmos com essa pilha de memória da HP12C. Neste caso, teclamos 2, Enter e colocamos o 2 na memória. Teclamos 9, Enter e colocamos o 9 na memória em cima do 2. Então, é o 9 que está em cima na pilha. Agora teclamos 5, menos, e a HP12C vai pegar o 9, dele vai diminuir 5 e apresentar o resultado no visor. Na sequência, teclamos 6, mais, e ao resultado que estava no visor será somado 6, apresentando um novo resultado no visor, neste caso 10. Ao teclar vezes, a HP12C vai pegar o próximo número da memória, que agora é o 2, e vai multiplicar pelo número que estava no visor, 2 vezes 10. O resultado aparecerá no visor. Então, no visor aparecerá 20. Enfim, basta terminar o cálculo teclando 10 mais para que a calculadora some 10 aos 20 e apresente o resultado 30 no visor.
A lógica não é complicada, mas exige sua atenção. Então, mais uma vez, se quiser, reveja esse trecho. Eu sugiro que você treine vários cálculos para se familiarizar bastante. Vamos incrementar esses cálculos só mais um pouco. Como poderíamos calcular 15% de 200? Lembrando, 15% de 200 é o mesmo que dividir 200 por 100 e multiplicar por 15. Então, poderemos fazer esse cálculo na HP12C. Basta teclar 200, Enter, 100, divide, 15 vezes e pronto. Mas sabemos que 15% é o mesmo que multiplicar por 0,15. Então, poderíamos multiplicar 200 por 0,15. A HP12C não tem vírgula, mas tem ponto como divisor de casas decimais. Então, bastaria teclar 200, Enter, ponto, 15 vezes. Das duas formas, o resultado será 30. Mas a HP12C tem uma função de percentual que será muito útil em outros momentos. Portanto, para usar essa função nesse mesmo cálculo, colocamos 200 no visor, teclando 200 e teclamos Enter, para colocar 200 na memória. Agora teclamos 5 para termos o 15 no visor e teclamos %, para fazer a operação. 200, Enter, 15% é como se faz 15% de 200 na HP12C. Como a calculadora já tem essa operação de matemática financeira em sua programação, não há necessidade de fazer multiplicação como seria em calculadoras convencionais. A HP12C tem uma tecla para a troca de sinal, é a tecla CHS. CH vem da palavra change, do idioma inglês, e o S vem de signal. Change signal significa trocar sinal. Portanto, se tivermos um número positivo no visor e teclarmos CHS, o número se torna negativo. O contrário também é válido. Se temos um número negativo no visor e teclarmos CHS, o número se tornará positivo. Isso é uma função que será muito útil quando formos calcular financiamento ou investimento, que temos que definir o que é entrada e o que é saída. Por enquanto, apenas vamos entender que essa tecla muda o sinal. Então, se teclarmos 230 CHS, teremos no visor menos 230. Antes de falarmos de juros e outras operações financeiras, vamos ver como ajustar as casas decimais. Isso é algo muito simples de se fazer. Basta teclar F, aquela tecla amarela, e depois teclar o número de casas decimais desejadas. Então, se quisermos 5 casas decimais, bastaria teclar F e depois 5. Enfim, vamos trabalhar com 2 casas decimais. É só teclar F e depois 2. Calcular juros simples também é muito simples, pois seria apenas adicionar um percentual calculado ao valor inicial. Se tivermos R$2.000 e quisermos adicionar uma taxa de juros de 15%, bastaria teclar 2.000, Enter, para colocar os 2.000 na memória, e teclar 15% para fazer o cálculo de quanto é 15% de 2.000. E até aqui teremos no visor o valor 300. Agora basta teclar mais para somar esses 300 aos 2.000 e o resultado seria 2.300.